Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos da disciplina de Matemática. Na aula de hoje nós vamos realizar a correção da atividade sobre expressões algébricas ou literais, e nós já vimos a definição na aula anterior, na correção da atividade anterior, beleza? Então, expressão algébrica é aquela expressão matemática que, além de números, existem a presença de letra ou letras, tá? Pode ser um, podem ser duas, podem ser três, e assim por diante. Certo, turma? Lembrando que essa é a segunda atividade que nós estamos realizando a correção, e essa segunda atividade ela pertence à 14ª semana de aula. Então vamos para a primeira questão. Em certa loja, um livro custa X reais e um caderno custa Y reais. Qual é a expressão algébrica que representa o valor total pago por Caio ao comprar 5 livros, 8 cadernos iguais a esses nessa loja? Então, primeiramente, devemos lembrar em certa loja um livro custa X reais. Então, nós devemos saber que livros, o seu valor, um livro está representado por X reais e o caderno está representado, seu valor está representado por Y, né? Ficando Y reais. Então, se você compra 5 livros e 8 cadernos, então esse valor aqui deve ser multiplicado por 5 e esse valor deve ser multiplicado por 8, né? A fim de que fiquem. X é o valor unitário de um livro, Y é o valor unitário de um caderno. Então, o valor que você vai pagar ao comprar 5 livros vai ser 5 vezes o valor do X. E o valor que você vai pagar por comprar 8 cadernos vai ser 8 vezes o valor daquele caderno, que é o 8 vezes o Y. Só que você vai comprar os dois objetos, né? São dois elementos diferentes. Então, qual é a expressão que vai representar? Então, a expressão que vai representar, questão bem simples, né? Então, a resposta aqui será o quê, professor? A resposta será essa. Ó. 5x corresponde ao valor dos 5 livros e 8y corresponde ao valor dos 8 cadernos. Então, nós temos a expressão que é essa, tá? Então, aqui, deixar bem aqui sublinhada. Então, tá aí, a expressão é essa, tá? Lembrando que o livro corresponde a x e o caderno, o seu valor corresponde a y. Então, vamos agora para a segunda questão. Em uma empresa trabalham H homens e M mulheres. Qual é a expressão algébrica, né? Uma expressão que tem que ter a letra, que vai representar o total de pessoas que trabalham nessa empresa? Ora, se trabalham H homens e M mulheres, então basta somar a quantidade de homens com a quantidade de mulheres. Quando você soma, você tem um total. Então, a quantidade de homens está representada por Y e a quantidade de mulheres está representada por M. Então, quem é que vai dar essa quantidade total? Vai ser a adição. H mais M, beleza? A diferença entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa empresa. Então, a diferença é H menos M, tá? Diferença nada mais é do que o resultado de uma subtração. No terceiro tópico da letra A, nós temos o seguinte: a razão entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa loja. Gente, razão também é conhecida como fração, tá? Então, toda vez que você lê a palavra razão, entenda por fração. E aí você não errará. Então, ele quer a razão entre o número de homens e o número de mulheres. Só que, numa fração, você tem dois elementos. Você tem um elemento que fica em cima, que é chamado de numerador, tá? O numerador. E você tem um elemento que fica na parte de baixo, que é chamado de denominador. Esses são os dois elementos. Ah, professor, então quem é que vai ficar em cima, quem é que vai ficar embaixo? Para você definir isso, basta você fazer a leitura. Aquele que aparece primeiro, que é a quantidade de homens, quem está representado pela letra H, vem em cima. E aquele termo que aparece por último, que é o número de mulheres, que é representado pela letra M, vem na parte de baixo, tá? É só a ordem que está escrita a razão. Certo, gente? Então, a razão será Y sobre M. Agora, na letra B está dizendo o seguinte: alguma das expressões algébricas que você escreveu é fracionária? Qual? Então, nós temos aqui sim, algumas sim. Qual é a expressão algébrica fracionária aí, gente? É justamente do terceiro tópico. H sobre
m. Beleza, turminha? Então, agora vamos para a leitura da terceira questão. A área de um retângulo pode ser dada pelo produto das medidas de dois lados consecutivos. Qual é a expressão algébrica que você pode escrever para representar a área dessa figura? Então, primeiro, essa figura aqui, gente. Essa figura é um retângulo, né? Ela foi dividida em quadradinhos menores, tá? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esse retângulo maior, essa figura aqui com 12 partes, gente, foi um retângulo e foi dividido em 12 partes. Então, nós temos aqui o nosso retângulo, tá? Fazendo apenas uma breve correção, esse retângulo ele foi dividido em 12 retângulos menores, tá? Ele foi dividido em 12 retângulos e não quadrados, tá? Foram 12 retângulos menores. E pela figura, nós podemos observar, tá? Então, retângulos menores. Nós podemos observar, ó, que o retângulozinho aqui, vou colocar aqui o retângulozinho aqui, ó, esse retângulo, ele é igual aos demais. E ele possui aqui, ó, uma medida de seus lados é x, das medidas de seu lado é x e a outra medida é y. Como o próprio enunciado diz, tá? O próprio enunciado traz essa informação, ele diz que a área de um retângulo pode ser dada pelo produto da medida de dois lados consecutivos. Quem são esses dois lados consecutivos? Um lado aqui nós sabemos que a medida é x, ó. E o outro lado consecutivo desse retângulozinho menor é dado pela letra y. Ou seja, se eu quero calcular a área desse quadradinho menorzinho aqui, basta calcular o produto. O que é o produto? Né? A multiplicação. Então, eu posso representar a multiplicação desses dois números, x e y, assim, x vezes y, ou simplesmente posso escrever xy. Então, essa é a área dos retângulos menores. Só que a questão que tu represente, tu dê uma expressão algébrica para representar a área da figura maior. Qual é a diferença da figura maior para a figura menor? Que a figura maior, que também é um retângulo, foi dividida em 12 partes, onde a área de cada uma dessas partes menores, ó, está dado nesse ponto. Ora, se a área desse retângulozinho 12 é igual a do 11, do 10, do 9 e assim por diante, e eu quero a expressão que representa a figura maior, então basta eu multiplicar essa área que é de um retângulo menor, multiplico por 12, porque são 12 partes. Então, a resposta ficará a seguinte. Qual é a resposta? Qual é a expressão que representa a área dessa figura aqui, que é um retângulo? Será 12xy. Por quê, professor? Porque o xy corresponde à área do retângulo menor. Retângulo menor. Só que a figura completa, né, sua figura maior, também é um retângulo e é formado pelas 12 partes. Então, se eu juntar as 12 partes, eu consigo a expressão da figura maior, que também é um retângulo. Então, essas 12 partes somadas é o mesmo que você multiplicar 12 pela área do menor, beleza? É essa área somada 12 vezes que vai dar 12xy. Então, nós acabamos de encontrar o resultado, beleza, turminha? Para a terceira questão. Então, vamos finalizar nossa atividade com a quarta questão. E a quarta questão diz o seguinte: qual é a expressão algébrica que representa a soma do quadrado de um número x com o triplo do mesmo número x? Ou seja, que são dois números iguais, ó, ambos representados pela letra x. Então, qual é a expressão algébrica que representa a soma, então, ó, soma do quadrado de um número x, ó, x elevado a 2, com o triplo desse mesmo número? O triplo é quando você multiplica por 3. Então, tá aí, ó. Resultado simples, né? Expressão simples. Tá aqui o quadrado, que nada mais é do que uma potência, né? Potência de expoente 2
somado com o triplo de x. Triplo do número x. Então tá aí. Está respondida a quarta questão. Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula.